Amados irmãos e irmãs, na fé, a palavra de Deus cai em nosso coração por meio do nosso ouvido, e nós agora queremos também pedir ao Senhor que nos ajude a compreendê-la melhor. Sempre é assim. E diante da primeira leitura, nós estamos lendo já há alguns dias a carta aos Hebreus. Eu me pergunto, porque a carta fala de um Deus que corrige aqueles a quem Ele ama. É um Deus que corrige, que educa, que não deixa assim à la volonté, e dizendo ainda mais, qual é o pai que não corrige o seu filho, a sua filha? É assim, a gente precisa ser corrigido de vez em quando, gostemos ou não, aceitemos ou não, queiramos ou não mudar, mas a correção é necessária. Diante desse Deus que nos corrige, ouvindo a leitura, eu pensei, meu Deus, daqui uns 20 anos, muitos de nós estaremos participando de uma missa e ouvindo novamente esta leitura. E a pergunta é, o que Deus terá corrigido em mim daqui 20 anos? O que Deus terá feito, em minha vida, em tua vida? Mas para sabermos, ou pelo menos tentarmos imaginar lá na frente, é preciso agora se perguntar, o que há de necessidade de mudança em mim, Onde que Deus precisa atuar, corrigir com toda a caridade de Deus, mas com toda a firmeza de Deus, com toda a sua misericórdia, claro, sempre, mas ao mesmo tempo com toda a sua verdade e justiça. O que Deus precisa corrigir em ti, em mim, em nossas famílias, na nossa sociedade. No geral, talvez é mais fácil falar, dizer e ver, Tanto roubo, tanta corrupção, tanta mentira, tanto não sei o que, tanta preocupação com bens materiais, etc. Mas a gente está vivendo nessa sociedade, Então tem coisa disso tudo. Ah, sim, toca aqui dentro, lá na minha casa também, na minha vida, no meu dia a dia. Diante desta leitura, a pergunta deve incomodar: Senhor, o que Tu queres, precisas e desejas corrigir em mim? Para quê? Para que a gente também não se escandalize, O Evangelho fala de um escândalo. Jesus escandaliza os seus. Eles ficaram assim, estupefatos com aquele carpinteiro que há 30 anos morou junto deles, lá em Nazaré, ficou uns dias fora e agora voltou. E voltou falando diferente, voltou ensinando coisas com autoridade, voltou realizando maravilhas, sinais, milagres. Mas escuta aqui, quem é esse? Ele não é um carpinteiro? Sim. Ele não é o filho do seu José e da dona Maria, que moram ali na esquina? Sim. Entre eles não tem os parentes ali, que eles se chamam de irmãos, Os irmãos, as irmãs, não estão todos aqui entre nós? Sim. E este que escandaliza é Deus. Aqui que está o ponto. O Evangelho vai construindo a identidade de Jesus, mas ao mesmo tempo vai dizendo para o povo da época, vai dizendo para ti e para mim, o quanto que às vezes é difícil nós acolhermos Deus como Ele é, como Ele se manifesta a nós, por meio da mediação que Ele escolhe para chegar até a nossa vida. Veja, Deus não cai pronto na nossa frente, Deus não fala com a gente assim, com uma voz que somente a gente escuta. Deus não aparece de forma mágica quando a gente levanta de manhã cedo. Deus utiliza-se de mediações para chegar até nós. E uma das mediações é o irmão, é quem está ao lado, é o nosso próximo. Sim, aquele que era próximo deles é Jesus, é o carpinteiro, é o filho de José. Os seus irmãos estão ali, a gente o conhece, só que agora ele se manifesta. Ele é Deus, Ele é o Messias, Ele é o enviado, Ele é aquele que cumpre a promessa. Então veja, Deus, que é Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, Deus escolhe uma mediação, um jeito de chegar até nós
e esse jeito é se fazer igual a nós. Mas não é tão fácil acolher isto, não é tão simples não. Veja, entre nós, no nosso círculo de pessoas, de amigos, de conhecidos, de gente que gostamos e de gente que não gostamos, Deus se manifesta, Deus está, Deus se faz. Eu repito isso constantemente. Sim, é assim. Por quê? Porque Ele escolhe um jeito de chegar até nós, e é o jeito com o qual a gente vai conseguir se identificar. Quando que eu entrei no seminário, não é para escandalizar não, tá? Eu tinha um cabelo comprido, mais ou menos até que assim, né? Na época eu era magro, foi uma piada. Tinha um cabelo compridão assim, meio doido. E aí eu lembro que eu trabalhava numa comunidade lá em Blumenau, fazendo pastoral. E anos depois, quando eu já havia cortado o cabelo, porque me mandaram, senão eu não teria cortado, um senhor chegou para mim e disse assim: olha, daquela comunidade, né? Quando que tu chegou lá com aquele cabelo comprido, eu pensei, esse não vai dar padre, esse não fica, não dá certo. Então veja, é um fato, né? Para dizer que Deus escolhe quem Ele quer, é verdade? Então Deus vai se manifestando, são as mediações. E aí, eu também me pergunto agora como padre, sério, né? O quanto que eu sou mediação na vida de vocês, na vida da comunidade, na vida das famílias. Hoje à tarde sepultando a dona Olga, né? Quanto que é importante a mediação de alguém que vai com a palavra que consola, que dá luz e esperança, que às vezes consegue tirar o choro e colocar um semblante mais sereno. O quanto que Deus, Ele usa nós sacerdotes como mediação, e a gente é pecador igualzinho a vocês, Ele usa a gente como mediação para que o seu perdão e a sua misericórdia chegue na tua vida. E alguém diz, eu me confesso direto com Deus, mas é muito boa essa pessoa, porque nem eu não consigo isso. Por quê? Porque Deus escolheu as mediações pelas quais Ele chega até a nossa vida. Deus escolheu a igreja, Ele quis que nós nos reuníssemos em comunidade, Ele quis que a gente se tornasse pelo batismo parte deste povo. Veja, então a gente vai percebendo como que na nossa vida de fé, de família, de trabalho, de alegrias e de dores, Deus vai encontrando mediações. E talvez a gente diz, mas essa pessoa aí, esse sujeito aí, mas eu não gosto muito dele ou dela, não vai muito com a minha cara e eu também não vou com a cara dele, não importa. Talvez Deus tenha escolhido essa pessoa para ser a mediação do que Ele quer para aquilo que você precisa. Quando que disseram lá, né, para a comunidade, não lembro mais qual, mas enfim, disseram, olha, está vindo um cidadão aí chamado Paulo de Tarso. O pessoal já se assustou, mas esse homem mata cristãos? Está no livro dos Atos dos Apóstolos. Eles se assustaram, mas como? Como? Ele persegue? Ele é assassino? Mas Deus escolheu ele como mediação para chegar, né, até nós inclusive. Quando que São Francisco encontra, né, aquele pobre, está na biografia, na história dele, e ele diz, aquele pobre mudou a minha vida. Ele se transformou, foi um encontro com o Senhor. Foi Deus que escolheu aquele boia fria para chegar no coração de Francisco e fazer de Francisco o que Francisco é para a igreja. Quando que Madre Teresa de Calcutá, lá esperando o trem, se abaixa para ajudar um leproso, e esse leproso diz, eu tenho sede. E ela então vai atrás e quando volta não encontra mais. Cadê? Não acha mais. Depois ela vai dizer, aquele pedido nunca saiu do meu coração. Por quê? Porque tocou, era Ele, era o Senhor Jesus, era Deus na mediação humana. Então assim como que ao nosso redor tem sempre pessoas que são presença de Deus,
nós, onde estamos, também podemos ser mediação para que Deus se faça presente, para que Deus irradie a sua santidade, a sua luz, a sua bondade. Como é agradável estar perto de alguém que nos transmite Deus. Como é agradável conversar com alguém que nos eleva, que nos ajuda, que faz bem para a alma, para o coração. Como é triste e chato, gente chata, não é verdade? Que não transmite. Então sejamos mediação de Deus na vida de quem precisa, na vida de quem está à nossa frente. E que o nosso coração seja também sensível para as tantas mediações de Deus no nosso dia a dia, Quantas vezes que Ele se manifesta em nossa vida. Um instante de silêncio, vamos deixar então a palavra incomodar a gente, tocar o nosso coração, tocar a nossa vida, deixar que Deus seja realmente essa mediação em todos nós, rezando no nosso silêncio pessoal e meditativo.